Esse é o Trilhando nas Ideias. Olá, pessoal! Vamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Trazemos hoje a temática É Possível Viver Sozinho? Então, para isso, nós temos a mim mesma, Gabriela, psicóloga. E temos aqui Maiara, psicóloga também, né? Mas acima de tudo mulher, feminista, nordestina e por aí vai. E eu, David, também psicólogo e amigo da Gabi. Amigo da Gabi Exato. e marido da Maiara. Perfeito! Então, somos um trio que está bastante disposto a conversar sobre vários temas e hoje será o É Possível Viver Sozinho? E aí? Maiara, o que é que você acha? Rapaz, ele joga a bola logo pra mim, né? A esposa, né? Pra fazer o teste, né? Se é possível viver sozinho. Mas veja, eu penso que é possível sim viver sozinho, mas temos que avaliar a que grau é esse viver sozinho, no sentido de que a pessoa pode escolher viver sozinha, morando sozinha em uma casa, um apartamento, residindo, por exemplo, um pouco mais isoladamente da região metropolitana e não se refugiar em uma chácara, em um sítio e morar com seus animais e com suas plantas. E ainda assim, não ser uma pessoa sozinha, no sentido de estar totalmente isolada. Então, acredito que sim, é possível viver sozinho, desde que isso não seja num âmbito bem restritivo social. É isso que eu ia falar, né? Que depende de como é essa solidão. Porque se for uma solidão onde você precisa se isolar num lugar que você não quer o convívio, né? Não ter o lado social com ninguém, aí eu não acredito que seja possível viver sozinho, porque nós somos seres sociais, né? Exatamente. Eu penso que é impossível viver sozinho. Até mesmo quem tenta se isolar dentro de sua casa, em algum momento vai ter contato com outra pessoa. Pense que para você se isolar na sua casa, você precisaria de energia elétrica. Para alguém prover essa energia elétrica, outra pessoa vai ter que estar trabalhando para fornecer esse tipo de bem. Então é impossível viver sozinho. E vamos supor até no caso de a pessoa ir para o meio do mato para morar sozinho. Existem casos das crianças selvagens na história. É, umas delas deram o exemplo do personagem Mowgli. Foi baseado nessas histórias de crianças selvagens que, Razão também, né? sim, que saíram de casa muito novos e foram viver na floresta, mas nem eles viveram sozinhos, porque eles viveram em interação com os animais. E viver com um animal, podemos até citar os animais domésticos, não é viver sozinho. Sim, tanto é que assim, tem muitas pessoas que dizem, eu não moro sozinha, eu moro com meu gato. Isso mesmo. Exatamente. E aí poderia usar como exemplo até aquele filme na Natureza Selvagem, né? Que o protagonista, ele sai numa busca desenfreada, tentando enfrentar o capitalismo, né? E, tipo, ele vai fazendo uma jornada, vai conhecendo pessoas ao longo do caminho e tal. Só que chega um momento que ele decide ir morar sozinho, tipo, longe da civilização completa. E a partir daqui vai ser spoiler, então não acho que seja interessante falar. Mas no final do filme você chega à conclusão, e é uma frase que é falada, escrita na verdade no final do filme também, que é: a felicidade ela só faz sentido se ela for compartilhada, né? Porque imagine, sei lá, você de repente ganhar na Mega Sena e não poder compartilhar essa felicidade com ninguém, né? Não poder falar para ninguém. Imagine você comprar um carro novo e não ter um amigo para você chegar e dizer: pô, amigo, consegui comprar o meu carro dos meus sonhos e tal. Agora a gente pode passear, podemos viajar, podemos dar uma volta, sabe? É uma coisa muito solitária guardar só pra você. E além disso, né, a gente parte do princípio de que o ser humano ele é um ser gregário, ou seja, ele tem uma necessidade inata de criar e participar de um bando, de um grupo. Então, até mesmo como o Gabi falou, né, se você vai se isolar e morar distante, numa fazenda, num sítio, numa pequena casa distante da metrópole, ainda assim você vai ter contato com outras pessoas. Você vai ter contato quando você for buscar seu alimento, quando você for fazer compras. Por mais que você compre no iFood, você vai receber seu entregador. Então, né, é meio que impossível, né, você viver completamente isolado do mundo, das pessoas ao seu redor.
Exatamente. E pra você, viver sozinho é o mesmo que viver na solidão? Não, eu não acho que seja a mesma coisa, porque viver sozinho é você justamente, como eu falei, né? Residir, estar só, por exemplo, eu vou decidir fazer uma viagem sozinho. Eu vou estar sozinho, porque eu não vou estar com pessoas que eu conheço. Eu posso estar dentro da minha casa sozinha, mas não me sentir na solidão. Eu posso estar cheia de vida, cheia de vontade de aproveitar aquele momento comigo mesma. Inclusive de sair, conhecer as pessoas, encontrar as pessoas, né? Inclusive você pode sentir solidão estando com outras pessoas. O Robin Williams tem uma frase que ele fala que, tipo, o pior tipo de solidão é aquela que você sente estando rodeado de pessoas. Sim, a solidão é um sentimento que remete à sensação de não ter rede de apoio, de não ter com quem contar, de achar que as pessoas não se importam com você, que você não faz diferença nenhuma nas relações. Então você tem uma sensação de que a sua existência não faz sentido nenhum para quem está ao seu E redor. no caso do Robin Williams, né, como ele era muito rico, ele achava que as pessoas se aproximavam dele por interesse, só por interesse. Mas citou sobre a importância da nossa rede de apoio, isso é bastante, bastante importante mesmo, porque se for uma rede de apoio que não venha para agregar, mas sim mais para atrapalhar, creio que é melhor mesmo estar sozinho do que mal acompanhado, esse ditado. Bem um ditado. Se vale muito em certos casos. Sim, sim. E qual a função das outras pessoas na nossa existência? Eu penso em algumas funções. Primeiro, proteção pela questão instintiva e necessidade básica de sobrevivência, né? A gente se agrupa porque a gente precisa de uma noção de proteção. Tipo, uma criança, ela não vive, ela não cresce, não se desenvolve se você soltar ela assim, deixar ela lá sozinha, um bebezinho. Então, é uma necessidade inata do ser humano, né? Então, tem a questão da proteção. Tem a questão de ser fonte e receptor de amor, de afeto, de carinho, né? Ao mesmo tempo que você está acompanhado, você está com as outras pessoas, você recebe e você oferta também isso. E tem a questão do senso de comunidade, como eu havia falado. Para mim, são esses três pilares. E eu acho que principalmente também, né, o compartilhamento, você poder falar com alguém o que você está sentindo. Afinal, a nossa profissão de psicólogo é sobre isso, né? É sobre você poder falar e sobre ser ouvido também. Imagine que não tenha ninguém com quem você possa conversar. É muito angustiante. Eu penso também na função cultural disso, por exemplo, a gente faz algumas coisas porque nós aprendemos culturalmente com isso. Dá o exemplo de cozinhar. Em que momento na minha vida, tipo assim, eu teria a ideia de pegar um caranguejo passando no mangue, um bicho feio, e adivinhar que dentro dele ia ter uma comida tão gostosa? Isso é cultura porque foi passado de alguém que passou para alguém, que passou para alguém. Então, os nossos conhecimentos de vida, a nossa forma de viver, a nossa sobrevivência, depende dos aprendizados que temos com outras pessoas. Sim, apesar de que um dia todos esses comportamentos foram espontâneos, né? Porque em algum momento não teve ninguém para ensinar para aquelas pessoas. Exatamente. Foi justamente a necessidade, né? Necessidade de se alimentar. Mas e quem não tem a necessidade? Vai se propor a pegar espontaneamente? Pegou porque soube por alguém. E também a gente pensa assim, né? Em relação à alimentação, a gente pensa nas comidas mais sofisticadas, né? Que não parte do princípio da necessidade. Depois do primeiro ato espontâneo, nada se cria, tudo se copia. E justamente pensando nessa noção de viver sozinho e qual a função da existência, né? Por exemplo, quando a gente é inserido na nossa família, muitas coisas a gente aprende a partir dessas relações, que a gente não aprenderia se a gente tivesse em um contexto de um isolamento. Ou de outra família. Ou de outra família, sim. Eu acabei de assistir, né? Nos últimos dias eu meio que maratonei uma série pequena, que é A Família Perfeita. E é muito interessante porque fala um pouquinho sobre solidão, né? A história de uma menina, entre aspas, menina, mulher, o negócio fica meio em dúvida. Ela sofre de uma doença genética, dinamismo, em um grau severo. E muitas vezes
eu observo que essa personagem, ela está na solidão, por mais que ela não esteja sozinha. Inicialmente, ela é adotada por uma família que já tinha 3 filhos, então é um casal com 3 filhos, e muitas vezes dá para perceber que ela sente a solidão. E apesar dela não estar sozinha, né? Claro que o contexto não favorece, e aí vocês vão saber se vocês forem assistir. Não vou dar spoiler. E uma das funções muito importantes também das outras pessoas na nossa existência, né? É a formação de vínculos para a superação de traumas, para a superação de medos, né? Para a superação de muita coisa. Eu posso citar The Last of Us, que é a série que eu e Mayara tá assistindo também, onde tipo o Joel, que é o protagonista da série, né? Ele opta pela solidão, ele opta por viver sozinho e não criar uma conexão emocional muito forte com as outras pessoas. Por quê? Lá no início do seriado ele perde a filha dele, isso foi um trauma muito forte com ele, e ele evita se aproximar de outras pessoas com medo de perder novamente, né? É tanto que ele se afasta do irmão dele também. Aí tem a Tess, que é uma parceira dele, mas que ele não se aprofunda muito emocionalmente, né? E ele vive o luto ali de ter perdido a filha por uns 20 anos até conhecer a Ellie, que é a outra protagonista da série, né? E a convivência com ela, o vínculo com ela que ele vai desenvolvendo ao longo do seriado, faz com que ele encontre sentido na vida de novo, né? Faz com que ele vá superando o luto da filha dele, que, tipo, 20 anos é muito tempo, mas sim, ele não tinha superado ainda o luto. E tem uma hora que a Ellie fala bem assim pra ele, né? Que bom que você superou o luto da sua filha. O tempo realmente ele cura tudo. E ele responde pra ela, mas não foi o tempo. Ou seja, foi ela. Foi Foi a o relação. vínculo com ela, Foi. foi a relação. Eu acho que é justamente isso. A função das outras pessoas na nossa existência é, de alguma maneira, contribuir para o que faz sentido na nossa vida. Não que a pessoa em si vai ser o sentido da nossa vida, mas as diversas relações que a gente vai tendo vai formando como se fosse uma espiral, uma grade, alguma coisa nesse sentido, de sentido para nossa vida. Exatamente. Já diz Moreno sobre a rede sociométrica, né? A importância das relações para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. E aí agora vem uma pergunta controversa. Qual que é a função da solidão na nossa existência? E aí, amiga? Eu acho que a solidão tem muitas funções. Eu acho que tem coisas que só é possível fazer sozinho. Fazer xixi. Fazer número 2. Gente, às vezes a gente precisa de privacidade, a gente precisa de solidão, a gente precisa se concentrar nas nossas Não. coisas. Aqueles casais que caem um de frente pro outro, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte. Tristeza. A solidão é muito importante para que a pessoa possa se concentrar, seja nela mesma, seja nas atividades que ela tem que fazer, porque quer queira, quer não. Quando você está em companhia, você está dividindo um tempo, um momento, um espaço com alguém. E aí, gato com 2 sentidos, né? Vocês bem sabem. A gente tem a nossa atenção dividida. Então, eu acho que é interessante estar sozinho para fazer certas coisas. Não necessariamente estudar, não necessariamente trabalhar, mas eu acho que isso cada um sabe o que faz melhor sozinho ou não. Tem gente que estuda melhor quando está em grupo, quando está fazendo uma atividade em grupo, né, amiga? Tem gente que estuda melhor quando está sozinho. Tem gente que trabalha melhor sozinho. Tem gente que trabalha melhor numa empresa, com pessoas. E por aí vai. E aí, da mesma forma que cada cabeça é um mundo, cada forma de interagir também é. Sim, eu concordo com a amiga Gabi. Essa parte de a gente ter espaço na vida para poder fazer coisas sozinhos. Inclusive, é positivo, é construtivo para o nosso autoconhecimento. Porque uma vez que você passa o tempo todo com outras pessoas, você acaba não tendo espaço na sua mente, né? Para poder você pensar sobre si mesmo, sobre os acontecimentos. Você está o tempo todo em interação com outras pessoas. Então não sobra espaço na sua cabeça, no seu... dentro de você, para dar atenção. Eu, por exemplo, gosto de fazer caminhada barra corrida. Tipo, eu caminho um pouquinho e corro um pouquinho. Eu não tenho fôlego para correr tudo de vez. Mas esse é o momento que eu justamente estou sozinha. Tipo, eu tô na rua, eu sei que tem outras pessoas ali fazendo caminhada junto comigo, mas são pessoas desconhecidas, eu não conheço, eu não tô em interação com essas pessoas. Então é um momento que eu estou conversando comigo mesma.
É o momento que meus pensamentos ganham asas, que eu começo a refletir sobre coisas que aconteceram no dia a dia, sobre projetos futuros. É quando eu começo a realmente conversar comigo mesma. E isso é um benefício de, por exemplo, não da solidão, mas de usufruir da própria companhia, né? E algumas pessoas também necessitam de solidão, né? Por exemplo, o introvertido, ele usa a solidão para recarregar a energia dele, diferente do extrovertido, né? Que precisa estar em contato com outras pessoas e quanto mais em contato, mais energia é gerada. Minha gente, aqui a gente não deu uma, viu? Porque David é um introvertido. E eu sou uma extrovertida. Tipo, muitas vezes eu recarrego minha energia no quarto, sozinho, jogando, sabe? Lendo um livro, fazendo qualquer outra coisa mais longe do contato de qualquer pessoa. Até eu chegar pra encher o saco dele. Aí entra a questão, né, de saber equilibrar o momento junto e o exatamente. momento separar. Certo? Os dilemas das relações. Não- Porque a vida é sobre lidar com as diferenças uns dos outros, né? Uns dos outros. Muito interessante. E vamos lá. Mas olha, eu ainda pensei em outra função da solidão na nossa existência, que seria o sentir a ausência versus valorização daquilo que estava ausente. Verdade. Né? Quando a gente tá na solidão, a gente vai sentir a saudade das pessoas, a gente vai sentir saudade do grupo. Por exemplo, na época da escola. Ir para a escola todos os dias, quem estudava de manhã, que é o meu caso, né? Acordar cedo todos os dias. Em um momento virava chato, entediante, a gente queria férias. Só que quando entrava de férias, passava 2 semanas, a gente já tava com saudade dos amigos da escola, né? Porque a ausência daquela rotina fazia com que eu sentisse a saudade das pessoas que estavam na minha rotina, que estavam no meu dia a dia. E isso, inclusive, linka um pouco com o nosso primeiro episódio, que é sobre viagem. Da pergunta de quando a gente retornar da viagem, né? Quando a gente sente essa ausência, talvez essa solidão dentro da viagem, a solidão seria a ausência, a falta do que é habitual nosso, da nossa casa, das pessoas do nosso convívio. Perfeita colocação, amiga. Certo? Então, viver sozinho é adoecedor? Depende. Vamos lá na frase polêmica, é a frase dos psicólogos, né? Depende. Porque a gente volta de novo na questão do que é esse ser sozinho, né? Do que é essa solidão. Porque, por exemplo, hoje eu tô a pessoa das referências, né? A gente foi assistir no cinema recentemente um filme chamado Thunderbolts. Aí vocês dê pause para poder vocês catarem as referências e as indicações no episódio. E aí, o que é que adoece o que seria o vilão, né, do filme? É porque ele vive num ambiente familiar muito tóxico, onde ele não era escutado, os pais deles eram agressivos, no caso, né? Então, ele acaba crescendo muito invalidado, com a autoestima baixa, né? Tendo a agressão como uma maneira de lidar com as coisas. E, por fim, ele acaba desenvolvendo o que eu acredito que seja transtorno bipolar, né? Então, sim, a solidão, ela pode ser muito adoecedora, porque mesmo tendo uma família, mesmo estando com os pais ali, crescendo com os pais, essa pessoa do filme, esse personagem que é o Bob, ele se sentia sozinho. Sim, inclusive, né? Não à toa que a solidão frequente, ela é um sinalizador da própria depressão, né? Para quem trabalha com essa questão da saúde mental, se a gente tem um paciente que está ali relatando se sentir solitário, sentir a solidão por vários momentos ao longo da vida, por um período significativo, a gente já fica em alerta porque pode ser um sinalizador. Então, eu acho que depende do quão sozinho seria essa vida, né? Viver sozinho é adoecedor, eu acho que depende do grau de solidão e de o quão sozinho que essa pessoa ela vive. Nossa, e isso me fez pensar numa outra cena agora com outra referência, que é o One Piece, que tem um episódio que, tipo, quando o Ace tá conhecendo... O Ace não, o Luffy tá conhecendo o Ace, que é o irmão mais velho dele, né? E, tipo, pra todo lugar que o Ace vai, o Luffy segue ele atrás. E, tipo, o Ace faz várias armadilhas pro Luffy, tipo, capaz de matar o Luffy, mas o Luffy não deixa de seguir ele de jeito nenhum, ao ponto de quase morrer. E aí o Ace fala pra ele, por que que você fica me seguindo, mesmo sabendo que eu não quero você perto de mim, mesmo sabendo que você pode morrer? E o Luffy fala, chorando, que ele prefere morrer do que se sentir sozinho.
Caramba, também acho que é uma problemática, mas vamos falar disso daqui a pouco. Pensando ainda nessa questão de viver sozinho é adoecedor, né? É, existe uma maneira também da pessoa buscar esse viver sozinho como uma estratégia para lidar com o sofrimento de relações anteriores que não, entre aspas, não deram certo, né? Por exemplo, uma pessoa que ela teve experiências de relações que foram sofridas, teve muitas situações de traição. E aí, quando eu falo de traição, não é apenas no contexto conjugal, mas de amigos, da própria família, em colegas de trabalho. Essa pessoa se sentiu muito magoada. Ela tem uma tendência a evitar novas relações por medo de se magoar novamente. E Aí a aí gente entra volta pro exemplo que eu dei do Joel. isso, né? Quando a pessoa sofre excessivamente nas relações, no caso do Joel, é por conta de um luto não elaborado, né? Ele perdeu a filha, e aí essa ferida ficou muito forte, muito aberta, e ele não se permitia abrir espaço novamente para outras relações, né? De afeto. E vejam mais uma vez que não foi uma relação amorosa, né? Foi uma relação de pai e filha. Então, são todos os níveis de todos os tipos de relações que pode ter essa interferência. E aí a pessoa, ela acaba, muitas vezes, se recusando a iniciar ou manter novas relações e prefere, né, entre aspas, prefere, porque não é bem uma preferência, mas é no sentido de ela evitar um que ela considera um novo sofrimento, aí ela prefere não ter novas relações, ela prefere estar na solidão do que se permitir desenvolver novos laços. E ao mesmo tempo que estar na solidão serve para você se desenvolver, também serve para você colocar ali uma barreira, serve também como uma resistência. Vocês citando aí as referências, vou citar o exemplo do Rodion Raskolnikov, de Crime e Castigo. Ele, mesmo estando rodeado por pessoas, ele fica numa angústia em relação ao crime, confessar, não, enfim. Não vou dar spoilers também, mas você percebe que ali ele está vivendo uma profunda angústia que somente ele entende. E quando ele se coloca de frente para as outras pessoas não conseguem imaginar aquilo que se passa na cabeça dele, o que torna a existência dele ainda mais solitária. E, meu Deus, não queria dar esse spoiler, mas um dos pontos de saída dele envolve uma saída dessa solidão. É isso. Pra não falar mais do que. E ainda usando referências aqui, essa referência crítica, uma referência que a amiga Gabi vai gostar, posso citar também o personagem principal de Noites Brancas, né? Porque ele vive em volta da solidão. Ai, sim, eu comecei a ler o livro, tipo, eu fiquei, esse cara tem um problema. A solidão dele é tão grande, que ele cria na cabeça dele que ele conhece as pessoas. Exatamente, ele vive dentro do sonho. Isso, né? Pra Ele você não ver, vive relações realmente reais. pode ser adoecedor. Como realmente pode ser adoecedor viver sozinho. Mas não no sentido de você viver sozinho, residir sozinho, né? Mas no sentido da solidão. Se a solidão ela não for bem dosada, ela pode ser sim adoecedora. E aí é muito triste, né? Porque quando ele finalmente consegue fazer um vínculo real com a pessoa e meio que sair dessa solidão, aí eu não vou dar o spoiler. Podemos lembrar do transtorno borderline. Fala sobre o seu contato com o outro, para até que ponto vai essa zona limítrofe, essa zona de o eu e o outro. Então, viver sozinho é adoecedor, estar em contato com o outro é adoecedor, quem é o outro? Será que a minha angústia também não adoece o outro? Sim. Então, são muitas nuances. São muitas camadas. E, puxando para a próxima pergunta, viver sempre acompanhado é adoecedor? Lá vem de novo minha resposta. Depende. Depende, realmente depende de quem é a pessoa. Eu acho que não é que depende só de quem é a pessoa, mas depende também da função dessa pessoa na sua vida. O quanto que isso é o sempre, né? O quanto que essa companhia é sempre. Porque, tipo, por mais que a companhia da pessoa seja legal, por mais que a relação seja boa, ainda assim pode ser uma problemática, porque isso pode sinalizar uma dependência emocional. Eu necessitar, ser uma necessidade, né? Não tô com a pessoa só porque eu gosto, mas porque eu sinto necessidade de ter a companhia daquela pessoa ou de várias pessoas. Ou eu não sei lidar muito bem com a minha própria companhia,
Ou de repente eu posso ter uma dependência emocional. Sim, eu acho que pensando por esse lado da dependência emocional, realmente é muito adoecedor, porque além de você não desenvolver estratégias para viver sozinho, né, você também acaba sufocando o outro. Isso que Mai falou é muito importante, no sentido de que qual é a função da outra pessoa na nossa vida? O livro Carta ao Pai, do Kafka, fala sobre a relação dele com o pai e tem um momento que cita: antes fosse um sogro do que ser o próprio pai. Então, essa coisa de vai também permeia sobre essa pessoa, essa questão de quem é essa pessoa, quais são as características dela. Mas eu penso, se uma pessoa com X características é meu chefe, tem um outro tipo de relação, se é um pai, é um outro tipo de relação, se fosse um filho, seria outro tipo de relação, e por aí vai. Verdade, verdadeira. A importância que cada relação ela tem, né, para cada pessoa também, é muito particular. Verdade. Sim. E aí você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, acho Então eu posso desencadear aqui já a próxima pergunta polêmica. E essa justa distância perfeita, como medir? Aí eu acho que entra o depende de novo. É o episódio depende. Porque depende muito de cada pessoa, né? Porque, por exemplo, tem algumas pessoas que acabam sugando muito da nossa energia, né? Algumas pessoas que a gente não consegue conviver tão bem com ela, com essa pessoa assim, estando muito próximo. Então é interessante manter ali uma certa distância, né? Para que a relação ela não acabe ou não deixe de existir. Acho difícil falar da distância perfeita, talvez porque não exista perfeição nessa expressão, né? Eu gosto mais da expressão distância segura. Cada relação, como o Gabi tinha introduzido aí, cada relação tem uma dinâmica muito própria. E a gente só vai saber a que distância posicionar as relações a partir do momento que a gente começa a vivenciar a relação. E também essa relação ela não vai ficar nessa distância para sempre, né? Tipo, eu coloco assim, a minha amizade com Gabi, ela tá nessa distância afetiva ou nessa distância física, geográfica aqui. E vai que a nossa amizade dura 10, 15 anos e ela vai ser sempre na mesma distância? Provavelmente não, porque a relação é mutável, assim como as coisas da vida. Então, Exatamente. em alguns momentos ela vai estar mais perto, em outros momentos ela pode estar mais longe, né? Não Gabi exatamente, mas eu tô falando a relação. Eu acho que é uma coisa muito que você vai sentindo, né? De pessoa para pessoa. Porque, de fato, pode acontecer de, por exemplo, a gente ser muito próximo de Gabi agora. Sim. Brincadeira, gente, só pra dar o exemplo aí. E depois a relação, ela ir se distanciando um pouco e virar uma relação mais de baixa manutenção, como também pode ser o contrário, né? Da gente estar mais distante da pessoa agora, em algum momento mais na frente, se tornar mais próximo. Deixa eu falar uma coisa, eu tenho um ranço desse negócio de baixa manutenção. Eu não acredito que relações tenham baixa manutenção. Porque toda relação, ela precisa De de manutenção. manutenção. Exatamente. E é trabalhoso manter relações. Qualquer tipo de relação. Minha gente, é trabalhoso manter uma relação com meu cachorro. E imagine com outro ser humano. Então dá trabalho. Eu não gosto muito dessa expressão de baixa manutenção. Eu acho que é um termo que tem sido usado muito hoje em dia para simplesmente dizer que não quer ter trabalho de alimentar a relação. Tudo bem ser apenas um colega. E inclusive, relações, né, pode até virar um tema futuro de podcast, porque Olhem, Fiquem atentos. fiquem atentos, viu? Falando, Sabe? falando ainda sobre como medir essa justa distância, eu acho que as nossas experiências vão nos guiar nesse sentido, tanto no sentido bom quanto no sentido ruim, né? As nossas experiências vão dizer, perceber os sinais, as red flags, se é que podemos dizer assim. E aí a gente vê, olha, em tal relação, já passei por isso no passado, vou agir desse jeito, vou dar uma outra verdade para isso, vou sair por um outro lado. E assim como as experiências do outro também vão dizer a distância que a gente vai ter na relação deles. Porque, afinal de contas, uma relação não é só feita em primeira pessoa. Apesar de a gente só viver em primeira pessoa, uma relação é feita de 2, 3, 4. Então, não basta apenas a nossa atitude. Também depende dela. E também depende da atitude das outras pessoas. exatamente. Só que eu acho que as relações, né, sofreram uma mudança muito grande com o advento da internet e as redes sociais, né?
Então, e aí eu acho que essa coisa de baixa manutenção ficou ainda mais latente, porque, tipo, existem pessoas que não são tão conectadas, assim, às redes sociais, né? Tem pessoas que gostam mais de viver o físico, viver o presencial, de sair. E tem pessoas que vivem mais atrás das redes sociais, vivem mais dentro de casa, né? Enfim, acontece que muitas vezes um amigo está disponível, 100% disponível, né? Sempre ali para marcar alguma coisa, para sair, marcar um rolê e tal. Mas aquele outro amigo que vive mais dentro das redes sociais quase nunca está disponível. Amiga Mai, o que você acha daquelas amizades que acham que a manutenção é apenas mandar um meme sem nem se preocupar se você vai assistir? Um exemplo perfeito que eu ia chegar nesse exemplo, é porque as relações hoje em dia se transformaram muito numa troca de memes na internet. É É verdade. verdade, eu tenho amigos assim, tá? Mas veja, eu acho que também é muito de como você. Daquela coisa que cada relação é única, né? Eu tenho amigos que a gente troca memes, mas é um entendimento de que essa relação ela se configura a partir disso, né? É a maneira daquela pessoa expressar que se importa, que me vê, porque ela vai me mandar memes que tem a ver com a nossa relação, que tem a ver com coisas que a gente já conversou em outro momento. Também é uma relação que provavelmente, pelo menos na minha vida, tá? Não fica só no virtual. Em outros momentos a gente também tem interação física na vida real, a não ser que seja uma amizade realmente virtual, que aí eu não seja uma pessoa de outro estado, que eu não tenho como ver no presencial, né? Mas essa troca de memes, eu acho que ela é interessante até certo ponto. Tipo, se fica só nisso, se a relação é só trocar imagens e coisas de internet, realmente é uma relação muito superficial. Mas se essa troca de coisas na internet, ela é um resumo de outras coisas que vocês já viveram, né? Do que essa relação significa na realidade, então eu não acho superficial. Sim, é uma forma de linguagem, né? Esse negócio de troca memes. Uma linguagem que surgiu com as redes sociais. Só que às vezes a gente necessita de um pouco mais de profundidade dentro das relações. Aí é como você falou, se a relação ela se resumir só em você trocar meme um com o outro sem conversar nada, saber. Não sei dizer se isso é exatamente uma relação. É uma distração, né? Porque ali vai ser engraçado. Mas assim, não é uma relação que traga algum aprofundamento na vida da pessoa. Aí vai aquela coisa, né? Qual o grau de significado daquela relação? Uma coisa que Gabi falou, que eu gostaria de voltar um pouquinho, só porque tem uma relação na minha cabeça muito próxima com a solidão, é quando você falou, que agora eu não me lembro muito bem, porque a gente já falou outras coisas, mas sobre a justa distância. Lembrei, que é quando a gente só vai conseguir perceber a partir do momento que a gente para avaliar. E a gente só vai fazer essa avaliação das relações quando a gente tá na nossa solidão. Não dá pra eu avaliar assim, eu tô com Gabi, eu tô aqui o tempo todo avaliando qual a distância que ela vai ter na minha vida. Não, né? Eu preciso de um momento, eu comigo mesma, pra sentir falta dessa pessoa, pra perceber como essa relação impacta a minha vida, pra saber como essa relação me ajuda ou me atrapalha na minha vida, pra saber o que é que eu espero, né? Quais são as minhas expectativas dessa relação, e aí então pra poder colocar ela na distância que eu acho ok. Mas eu acho pra mim. que o contrário também é verdade, né? É estando com a outra pessoa o tempo todo que você vai saber que não, eu não quero aquela pessoa tão próxima de mim o tempo todo. Também, né? Porque a gente conhece as pessoas. Exatamente. Né? Às vezes eu gosto de rever pessoas antigas pra eu me lembrar porque é que eu tô afastada delas. Porque senão eu fico, caramba, nunca mais falei com fulano, né? Esqueci por que que fulano não parei o contato. Aí quando eu vou ter contato com fulano, pô, é por isso. Nossa, entendeu o porquê. Pois é, pessoal. Temos mais alguma coisa pra acrescentar? Rapaz, eu acho que a discussão foi bem profunda, viu? Bem Foi boa, foi boa. Cheio Eita, se engasgou. Profunda. de referências, né? É cheia de referências, né? Inclusive, pensando, né? Quando eu tava pensando sobre esse tema do nosso podcast, eu lembrei de uma coisa que eu ia trazer como sugestão. Só que vieram já tantas sugestões, mas eu vou dar, tá? É o seriado Dr. House. Que por mais que seja um seriado sobre muitas pessoas, sobre uma equipe, sobre cuidar de pessoas, o protagonista, que é o médico House, né? Ele tá o tempo todo numa tentativa de
estar na sua solidão. Isso, de se isolar. Ele se isolar, ele é ríspido, ele é arrogante. E por mais que ele se esforce, as pessoas acabam gostando dele do jeito que ele é. Aí é danado. Não, o cara é carismático demais. Então, a minha indicação de hoje é justamente essa. Assistam o Dr. House. Ele é um amor de pessoa, apesar de ser... Ó, minhas indicações: One Piece, eu citei. Thunderbolts, o novo filme da Marvel. The Last of Us e Noites Brancas. Pronto. Ah, e aqui eu comecei o vídeo falando sobre ela, né? Na Natureza Selvagem. Verdade. Que é um filme, sim. A minha indicação de hoje será Uma Confissão, do Tolstói. Muito neto. E aí a gente quer saber a opinião de vocês, a gente quer que vocês contribuam também com a nossa discussão, né? A gente não tá aqui só jogando, a gente também espera que vocês falem alguma coisa nos comentários, dê um likezinho. Pode sugerir, pode mandar e-mail, pode mandar aí as sugestões, estamos abertos. Se quiserem que a gente fale sobre temas específicos, coloque lá nos comentários que a gente vai coletar as informações e vai colocar na nossa listinha. Um cheiro! E até breve!